Curso de Língua Portuguesa. Aula de hoje, preposições, resolução de questões de concursos, aula 1. Nesta aula, analisaremos a seguinte questão. Em cada opção abaixo, uma palavra foi sublinhada e o significado desta palavra foi indicado entre parênteses. Contudo, em uma das opções, o significado está incorreto. Qual é a opção errada? Vejamos as opções. Na letra A temos: em 8 anos não tivemos nenhum acidente. A palavra destacada é a palavra em e o significado é de tempo. Na letra B, chegaram vários visitantes de outros estados. A palavra destacada é a palavra de e o significado é de origem. Na letra C temos: foi divulgada a situação da economia da cidade. A palavra em destaque é a palavra da e o significado é de propriedade. Na letra D temos: o governo não sabe lidar com a crise por falta de ação integrada. A palavra destacada é a palavra por e o significado é de causa. E, finalmente, na letra E temos: e por falar em dinheiro mal aplicado, ele jogou e perdeu. A palavra em destaque é a palavra em e o significado é de oposição. A nossa tarefa é descobrir em qual das opções o significado da palavra destacada está incorreto. Vamos analisar cada uma das opções uma por uma, começando pela primeira. Vejamos então a primeira opção, a letra A, diz assim: em 8 anos não tivemos nenhum acidente. Significado de tempo para a palavra destacada em. A palavra em é uma preposição, pois está na lista das 17 preposições essenciais que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, olha o em aqui, entre, para, perante, por ou a antiga preposição per, sem, sob, sobre e traz. A preposição serve para ajudar a entender o significado de uma frase. Ela faz isso, por exemplo, unindo uma palavra que vem antes com a palavra que vem depois. Como a preposição destacada nesta primeira opção está iniciando a frase, então não há uma palavra escrita antes. Quando aparecer uma questão assim, basta inverter a ordem da frase, mas sem mudar o sentido dela. Então, em vez de escrever em 8 anos não tivemos nenhum acidente, podemos escrever assim: não tivemos nenhum acidente em 8 anos. Perceba que o significado das frases é exatamente o mesmo. Escrevendo desse jeito, fica fácil ver agora que a preposição em está unindo a palavra acidente com a palavra 8. Então nós perguntamos: qual é a ideia que a preposição em nos dá ao unir estas duas palavras? Veja, acidente em 8 anos. Ora, a preposição em está introduzindo uma ideia de tempo, 8 anos. Portanto, esta opção está correta. Ela nos dá uma ideia de tempo. Vejamos agora a opção seguinte, que é a letra B. Chegaram vários visitantes de outros estados. O significado da preposição de é o significado de origem. Será que está correto? Vejamos. Podemos perceber que esta palavra destacada também é uma das 17 preposições essenciais que são a, ante, após, até, com, contra, de, olha o de aí, a preposição de, desde, em, entre, para, perante, por, ou então a antiga preposição per, sem, sob, sobre e traz. Veja que a preposição de está unindo a palavra visitantes à palavra outros, outros estados. Então nós perguntamos: qual é a ideia que a preposição de nos transmite ao unir estas duas palavras, visitante e outros? Visitantes de outros estados. Qual é a ideia que a preposição de nos transmite? Ora, a preposição de
está introduzindo uma ideia de origem, ou seja, origem de outros estados. Portanto, esta opção também está correta. Ela introduz uma ideia de origem. Na letra C temos: foi divulgada a situação da economia da cidade. A palavra em destaque é a palavra da e o significado é de propriedade. Será que está correto isso? Vejamos. Podemos perceber que a palavra destacada, da, é uma das 17 preposições essenciais, que é a preposição de, que se contraiu com o artigo a, formando a palavra da. Assim, veja, preposição de mais artigo a, dando origem à nova palavra a, através de contração. Veja que a nova palavra da, formada pela preposição de mais o artigo a, também está unindo duas palavras que são as palavras economia e cidade. Então nós perguntamos: qual é a ideia que a palavra da nos transmite ao unir estas duas palavras, economia e cidade? Assim, economia da cidade. Ora, a palavra da está introduzindo uma ideia de propriedade, pois a economia é a economia da cidade, é a economia dela, da cidade. Portanto, esta opção também está correta, pois a palavra da está nos dando uma ideia de propriedade. Na letra D temos: o governo não sabe lidar com a crise por falta de ação integrada. A palavra em destaque, em amarelo, é a palavra por, e o significado é de causa. Será que está correto? Vejamos. Podemos perceber que a palavra destacada por é uma das 17 preposições essenciais que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, olha aí a preposição em destaque, ou per, sem, sob, sobre e traz. Veja que a preposição por está unindo a palavra crise à palavra falta. Então nós perguntamos: qual é a ideia que a preposição por está nos transmitindo ao unir estas duas palavras? Veja, com a crise por falta de ação. Ora, a preposição por está introduzindo uma ideia de causa, crise por falta de ação. A crise ocorre por causa da falta de ação. Portanto, esta opção também está correta, pois a preposição por tem o significado de causa. Finalmente, na letra E temos: e por falar em dinheiro mal aplicado, ele jogou e perdeu. A palavra em destaque é a palavra em e o significado é de oposição. Nesta opção, vemos que a palavra destacada também é uma das 17 preposições essenciais que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, olha aí a preposição, entre, para, perante, por ou per, sem, sob, sobre e traz. Veja que a preposição em está unindo a palavra falar à palavra dinheiro. Assim, falar em dinheiro. Então nós perguntamos: qual é a ideia que a preposição em nos transmite ao unir estas duas palavras? Veja, falar em dinheiro mal aplicado. Ora, a preposição em está introduzindo uma ideia de assunto, falar em dinheiro. Ou seja, falar sobre o quê? Falar em dinheiro, que é um tipo de assunto. Portanto, esta opção desta questão está incorreta, porque ela diz que o significado da preposição em é o de oposição, e acabamos de ver que o significado aqui é de assunto. Portanto, esta é a opção incorreta, e o gabarito da questão é esta letra, letra E. Resumindo, para finalizar a aula de hoje, em cada opção abaixo, uma palavra foi sublinhada e o significado desta palavra foi indicado entre parênteses. Contudo,
Em uma das opções, o significado está incorreto. Qual é a opção errada? Na letra A temos: em 8 anos não tivemos nenhum acidente. Significado de tempo. Sim, está correto. Vimos que a preposição em, nesta frase, tem o significado de tempo. Na letra B temos: chegaram vários visitantes de outros estados. Também está correto. Vimos que a preposição de, nesta frase, tem o significado de origem. Na letra C, foi divulgada a situação da economia da cidade. Significado de propriedade. Sim, está correto. Vimos que a palavra da, que é formada pela contração da preposição de com o artigo a, dando origem à nova palavra da, tem o significado de propriedade. Portanto, esta opção realmente está correta. Na letra D, o governo não sabe lidar com a crise por falta de ação integrada. Está correto. Vimos que a preposição por, nesta frase, tem o significado de causa. Na opção E, encontramos um erro. A opção E diz assim: e por falar em dinheiro mal aplicado, ele jogou e perdeu. Vimos na nossa análise que a preposição em, que está destacada nesta opção, tem o significado de assunto e não de oposição. Portanto, esta opção está incorreta e é o gabarito da nossa questão. Por hoje, vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula.